Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área. Eu estou aqui no canal do Fábio Braza e o nome do som é De Volta para o Passado, com a participação do Hélio Bentes. Vamos ver como ficou esse som e no final do vídeo você já sabe, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone já tá no ouvido e play. Fábio Braza, monstro Braza, tá louco. De Volta para o Passado. Hélio Bentes, canta muito também o Hélio Bentes. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, que isso, Braza? O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank, o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Que isso, hein, Braza? Isso, Braza. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O que você faria se você tivesse esse dom de prever o que iria acontecer, né? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O passado é agora, já parou pra pensar?
O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. É, mano, o que os filhos do futuro dirão de nós, né? O passado é agora. Tá aí, mano, Fábio Braza, monstro na cena do rap. De volta para o passado é o nome do som, com a participação do Hélio Bentes. Mano, eu não tenho nem o que falar desse som, né? Geralmente quando eu gravo a reação aqui, às vezes a música tem 5 minutos, o vídeo fica com 10 minutos, que eu falo mais 5 minutos, às vezes falo mais 8 minutos. Mas eu confesso para vocês que me faltam até palavras aqui para esse som do Fábio Braza. Hoje são dia 2 de junho de 2020, né? Chegamos aí ao meio do ano, meio de 2020, e essa foi a melhor música que eu ouvi agora nesse ano de 2020. Para mim, foi a melhor música que eu ouvi no ano de 2020. Eu não tô falando melhor rap, não. Né? Não tô falando só de estilo musical, não. Foi a melhor música, no geral. Eu me identifiquei muito quando o Braza disse: e se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse? Que diferença faria? Vale a pena você refletir sobre isso, mano. Eu já pensei nisso muitas vezes, né? Pô, vou mudar algo no passado, se eu pudesse mudar, hoje seria diferente. Eu falo, mas será que eu existiria? Né? E ao mesmo tempo eu vou e penso, e se eu não existisse, mano? Que diferença faria? Como estaria o mundo? Eu já me peguei pensando nisso, mano, e vale a pena você refletir sobre isso também. E ele completa esse trecho dizendo, e se eu pudesse voltar ao passado? Ou melhor, se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir. Concordo com o Braza, mano, já é o passado, já é o passado. E tem alguém esperando você agir sim, pode ter certeza. E no final do som ele diz, o que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. Você já parou para pensar nisso? O que os filhos do futuro dirão de nós? E eu já fiz essa reflexão algumas vezes, mano, e vale a pena a gente refletir sobre isso. E depois dessa reflexão maravilhosa do Fábio Braza, eu queria finalizar esse vídeo dizendo que eu acho que alguém tentou sim matar o Hitler. Eu acho que alguém tentou evitar os massacres. Eu acho também que alguém tentou avisar sobre os perigos das barragens de Brumadinho e Mariana. Eu acho que alguém também tentou avisar a Chapecoense sobre o risco daquele voo lá, do lance do combustível, né? Eu acho que alguém também tentou avisar sobre o risco desse vírus da morte aí, antes que ele se tornasse uma pandemia. Eu acho que pessoas tentaram avisar, mas talvez eles foram taxados como loucos, como doidos, né? Ou simplesmente ninguém quis nem ouvir essas pessoas, deram a mínima para eles ou eles foram ignorados. Infelizmente, mano, infelizmente. Essa é a realidade no meu ponto de vista.